Esse episódio foi gravado em agosto de 2021, então algumas informações podem estar atrasadas, tá? Tanto do contexto histórico quanto da vida das convidadas. Agradeço pela sua compreensão e pela sua audiência. Aproveite o episódio. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou David Varela, esse aqui é o podcast Desculpa o Atraso, um podcast sobre pessoas reais no mercado de trabalho e carreira. No episódio de hoje eu tô aqui com a Krika Monteiro. A Krika, ela é grafiteira, ilustradora e designer. Mas ela já me disse que ela faz muito mais coisa do que isso, tá? Ei Krika, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo ótimo, eu queria agradecer você pelo teu tempo, que a gente marcou algumas vezes, mas tá dando tudo certo, é sensacional, você vai ver. Eu acredito que vai sim. Muito obrigada pelo convite, viu, Davi? Que é isso, eu que agradeço. Só dar um recadinho, volto daqui a pouco. Algumas pessoas me perguntaram se é difícil e caro fazer podcast, e sempre falo que não. Você precisa de uma ideia bacana, um computador, um microfone e um distribuidor que vai fazer com que seu programa fique em várias plataformas, como Spotify, Apple Podcasts e vários agregadores de podcasts. Eu uso o Anchor como distribuidor, já que é intuitivo, robusto e o melhor de tudo, de graça. Ele ainda te ajuda na gravação e edição do áudio, é bem prático, rápido e ainda faz com que você ganhe dinheiro com podcast. É isso mesmo, ele te paga para usar. Perfeito, né? Baixe o aplicativo do Anchor gratuitamente ou acesse anchor.fm e comece hoje mesmo. Então é isso, pessoal. Se você quiser saber mais informações, você pode acessar o desculpapodcast.com.br. E lá no site, além de você ver todos os episódios que já foram publicados, você pode ter uma noção também de tudo que a gente indica e também de mais informações de cada uma das conversas. Então, é um espaço livre, até para você também dar alguma opinião, sugerir alguma coisa, fazer alguma crítica, fica à vontade, tá? desculpapodcast.com.br. Agora, deixa eu chamar a Krika pra cá e antes de eu começar a fazer aquela primeira pergunta, deixa eu pedir, Krika, você pode se apresentar para as pessoas? Conta um pouco o que você faz, quem é você, mas bem resumido, tá? Não dê muito spoiler não, por favor. Tá bom. Oi, galera, eu sou a Krika Monteiro. Eu moro em Budas Artes, no estado de São Paulo. Aqui é região metropolitana de São Paulo. Eu sou grafiteira, ilustradora e designer. E já tô nesse lugar de pintar os muros de muitos lugares há 20 anos. E eu amo muito todo o universo das artes, então por isso que eu acho que eu abracei várias coisas aí dentro do meu espaço aqui sendo artista. Eu tenho 37 anos, sou casada, não tenho filhos, tenho, na verdade, 2 gatos, que eu considero meus filhos. E eu sou uma pessoa que sou muito curiosa e quero fazer muitas artes ainda pelo mundão. Nossa, eu não sabia que você tinha 20 anos de carreira, mas eu tenho certeza que isso começou há muito mais tempo. Muito mais antes do que esses 20 anos. Quer ver? Me conta qual é a primeira lembrança de escola que você tem. A primeira lembrança de escola que eu tenho, nossa, assim, veio uma lembrança tão legal, que é da minha primeira professora, que era japonesa, do meu prézinho, que eu acho que foi o primeiro lugar, assim, que eu tive o contato com esse universo, né, de conhecer as pessoas, de descoberta. Pra mim foi um mundo tão mágico, assim, o prézinho. E ter mexido com várias coisas, assim, né, de cera, massinha, nossa, eu lembro até do cheiro das coisas, chega a ser até engraçado, assim, uma memória afetiva que eu tenho muito guardada, assim, dentro de mim. Massa. Você lembra qual era a tua conexão com as matérias que você estudava na escola? Se você era muito boa em matemática, em português, artes, eu imagino que você deve ter sido muito boa, tô certo? Olha só, Davi, é muito legal essa pergunta que você fez, porque... Ai, nossa, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de estudar. Gosto muito de estudar. Só que eu era uma criança que, além de gostar muito, eu tinha colegas que gostavam muito de estudar também. E eu tive professores incríveis na escola. Eu estudei sempre em colégio público, né, estadual. E eu tive a sorte de ter grandes professores na minha vida. Eu lembro de uma fase que eu tive uma dificuldade ali, acho que na 4ª série, para aprender matemática. E aí eu lembro que eu sempre fui muito exigente comigo mesma, oh meu Deus, olha eu lembrando. E aí eu lembro que eu não conseguia entender a divisão ali.
era muito difícil para entender a divisão, mas eu queria aprender de qualquer jeito. E eu tinha uma professora na 4ª série que ela era ótima. E aí eu falei com ela, pedi para ela que eu queria reforço. E eu era uma aluna muito boa, eu sempre tirei notas boas, só que eu queria aprender mesmo a divisão ali. E aí eu pedi pra ela e ela conseguiu me incluir ali, tipo, numa turma, acho que era de tarde, que eu ia fazer aula de reforço com ela, assim, por minha própria conta. E aquilo me forçou, assim, realmente a aprender a divisão, porque era difícil pra mim entender. Eu acabei aprendendo e são coisas que eu nunca esqueci até hoje, assim. E aí depois eu fui pro ginásio, eu saí, né, dali do primário e fui pro ginásio. Aí eu tive o primeiro contato com professores específicos, né, que era professor de matemática, de português, geografia, de história e assim vai. E eu tive algumas professoras que marcaram muito a minha vida, que foi a professora Maria Helena, de português, e a professora Rita, de matemática, e a Sueli, de geografia. E por que eu quero falar dessas 3? Porque tudo tinha uma ligação com o que eu faço hoje. Eu falo, olha que coisa louca. Eu era uma criança em formação e eu não sabia que as minhas professoras seriam tão influentes na minha vida. E além de ser uma pessoa, como eu disse, né, muito estudiosa, eu tinha muita vontade, assim, de realmente aprender as coisas e levar para a minha vida. E aí eu lembro que nas aulas de geografia da professora Sueli, quando ela começou a me trazer, assim, a história das montanhas, mostrando, assim, o mapa, né, do mundo e tal, mostrando características específicas, eu me apaixonei pelas Cordilheiras dos Andes. E eu falei, um dia eu vou lá, um dia eu vou nesse lugar. E eu fui. E aí, tipo, já adulta, eu fui. Aí um dia encontrei com a professora Sueli no encontro desses que a gente faz, assim, eu inclusive tenho uma boa relação com os meus colegas, ex-colegas de escola. Eu sei que é difícil hoje, né? Todo mundo é adulto, tem suas vidas, mas a gente se encontrou algumas vezes. E desse encontro, a professora Sueli estava. E eu falei pra ela, professora, você não sabe, mas você colocou uma sementinha no meu coração e eu conheci as Cordilheiras dos Andes. Ela ficou super emocionada, assim. E aí depois, né, a professora Maria Helena, que é uma professora, minha primeira professora negra que eu tive na escola, ela era uma mulher que eu olhava assim e falava, meu Deus, eu quero ser que nem ela. Ela era uma presença, assim, uma luz, além de ser uma pessoa genial, uma grande professora, ela explicava muito bem. E ela chegava com aquelas tranças, ela sempre tinha um cabelo diferente, eu amava o estilo dela. E aí eu tinha ali em português uma dificuldade enorme com S's e C's, assim. E ela começou a ver que esse problema meu não era talvez só um problema de não prestar atenção, poderia ser um problema maior. Isso é uma coisa também que eu estou estudando, ainda tenho que passar por um médico para saber se eu tenho real, que é a dislexia. Só que isso perdurou até os dias de hoje, assim. E ela me deu muitos exercícios para lembrar das palavras com S's e C's, que é um tormento na minha vida até hoje. E ela fez uma coisa maravilhosa. Ela me fez fazer uma redação e a gente ia participar de um campeonato. E eu ganhei esse campeonato. Eu ganhei em prosa. Eu escrevi uma prosa e foi eu e minha melhor amiga da escola, que é a Adriana, até hoje. A gente sempre amou estudar juntas, assim, todos os trabalhos da escola a gente fazia junto. E nesse trabalho também ela ganhou. Ela passou e ela fez também um texto e acabou ganhando. Então, para mim, isso foi muito marcante, porque eu amo o texto, eu amo escrever, só que eu também sei das minhas dificuldades. Então, eu escrevo e sempre me falo, vou pedir para alguém revisar, porque para mim é importante. Mas a professora Maria Helena, ela me passou confiança, isso foi muito importante. E a terceira, que é a professora Rita, a professora de matemática. Cara, a Rita, ela realmente fez a gente entender a matemática de uma forma muito gostosa, assim, de aprender. Então, eu entendi que ao longo da vida, quando as pessoas elas falam, eu não gosto de matemática, eu não entendo, não entra na minha cabeça, é porque, às vezes, você não tem um professor que tenha didática. E a minha professora, ela fazia com todos os meus colegas o mesmo. Ela não tinha um jeito de tratar as pessoas, porque você é assim, ó, assado, vou te tratar diferente. Ela tratava todo mundo igual e na aula dela a gente não podia mexer com nada.
Na minha época, quando eu estudei, não tinha celular, né? Então, graças a Deus, assim, elas não tiveram muito problema. Mas a gente tinha a mania de ficar com a caneta, riscando, desenhando, fazendo qualquer outra coisa para dispersar a nossa atenção. E de alguma forma, a professora Rita, ela colocou na gente ali uma forma da gente ter foco. Então, ela falava que se a gente começasse a escrever, ela ia pegar as nossas canetas. E todo mundo tinha caneta com cores diferentes, aquelas coisas daquela época lá dos anos 90, né? Tinha muita coisa fofinha, assim. Adesivo do caderno, tinha o fichário. Nossa, a gente decorava os cadernos, gente. Nossa, era legal demais. Ai, saudades da escola. E aí, a gente deixava as canetas paradinhas ali, porque ela fazia coleção. E ela falava, olha, gente, isso aqui é do aluno tal, entendeu? E ninguém queria perder as canetas. E aí, a gente acabou aprendendo dessa forma. Ali, ela também fez a gente criar foco. Eu percebo que isso me ajudou muito no meu dia a dia, né? Acho que a professora Rita, ela colocou isso na nossa vida, assim. Então, basicamente, essas foram as minhas histórias com as matérias da escola e com algumas professoras. Massa. Dá pra perceber que você tem uma forte conexão, principalmente com as pessoas, né? Mas também com tudo que acontece ao teu redor. Como que foi pra você chegar no ensino médio e sair e passar por toda essa turbulência que fica na cabeça do pré-adolescente e da pré-adolescente nesse período de tantas mudanças no corpo da pessoa e também as mudanças que o mercado de trabalho vai impor pra pessoa, né? E aí, você vai fazer o que pro vestibular? Você vai trabalhar com o quê? Você vai fazer vestibular? Tem que fazer, não sei o quê. Como que foi isso pra você, sabendo que você ia se afastar um pouco da escola depois do ensino médio? Ai, meu Deus, olha só. Eu e os meus colegas de escola, por isso que eu falo, eu estudei numa escola que eu fui bem privilegiada, mesmo estudando num colégio público. A gente era incentivado desde sempre a gente pensar em algo que a gente quisesse fazer, mas que não fosse só assim para a gente ganhar dinheiro, mas para a gente ser uma coisa interessante na vida para nós mesmos, né? E aí eu tinha muito, assim, convivência com os meus colegas que já vinham também com essa bagagem de falar, eu vou fazer letras, eu vou ser médica, eu vou fazer não sei o quê. E eu, por ser já da veia artística, porque quando eu era criança eu já desenhava, né? Eu fazia os trabalhos da escola com a galera, então a parte artística sempre ficava comigo. Só que eu não via ainda isso como uma profissão, de fato, porque, obviamente, a gente é criado numa sociedade, que nem você bem disse, eu observo muito ao meu redor. E aí eu ouvi muito de várias pessoas que, sei lá, tipo, tinha que fazer alguma coisa que desse dinheiro. Engenharia, medicina, direito, essas coisas, né? Exatamente, as profissões mais, assim, né, enaltecidas. Só que na minha casa, os meus pais, eles sempre me incentivaram a fazer o que eu quisesse. Eles falavam em casa que a gente tinha que estudar. Então, eu venho de uma família também mais, assim, humilde, né? Mas com uma ambição muito grande de estudar, sabe? Então, os meus pais, eles investiam muito no nosso estudo, meu e dos meus irmãos. E isso foi muito bom e foi o diferencial na minha vida. Então, além do ambiente escolar ali que eu tive, né, uma base muito boa, eu tive uma família com uma base de pensamento muito bom, de falar assim, vai estudar, faz o que você ama, não vai fazer só para ganhar dinheiro, tais coisas. Só não quero que você sofra, não quero que você faça algo que você se arrependa. Então vá fazer algo que você tente, assim, se desenvolver. Então, eu não senti essa cobrança, assim, tão intensa como a maioria dos adultos. Até que eu converso, né? Eu tenho vários amigos que eles perguntam, caramba, Krika, eu queria ser que nem você, assim, sabe? Decidida, desde sempre você sabia o que você queria e tal, não sei o quê. E aí eu falei pra eles que, na verdade, não era assim que eu sempre soube. Eu sabia que eu tinha um dom e eu precisava aperfeiçoar esse dom. E aí eu percebi que a arte era uma coisa que estava na minha veia ali. Então, não adiantava eu pensar assim, não, vou fazer uma coisa que dê dinheiro. Tipo assim, meus pais não falaram isso pra mim, né, a galera da escola, mas o nosso entorno, a sociedade, ela é cruel. E aí, eu, por morar aqui em Budas Artes também, e eu convivei vendo, né, muitos artesãos, os artistas que expõem na praça, eu via que eles tinham ali uma dedicação, um amor pelos que eles faziam, só que eu não entendia muito bem se aquilo lá era uma coisa promissora ou não, porque eu ficava ouvindo das pessoas ao meu redor que talvez aquilo não seria tão, assim, rentável.
E aí, né, como eu já tava ali na adolescência, né, voltando para esse lugar que você falou da adolescência, né, que eu acho que foi o despertar para mim. Quando eu tava passando ali na fase do ginásio pro colegial, eu descobri o movimento hip hop. E eu percebi que no movimento hip hop tinham 4 elementos e todos esses elementos eles estavam interligados e eram artes cada uma de um jeito. Era a dança, o breaking, depois o DJ, né, que discoteca, depois os MCs, né, que vem com a música e o grafiteiro que vem com o desenho, com as artes visuais. E eu logo me identifiquei com aquilo. E aí eu comecei a querer entender mais sobre o que era grafite. Então o meu olhar para o mundo começou a não ver só, tipo assim, um lugar que eu precisava estar como, no futuro, uma profissional, sei lá, das artes, que nem eu sabia que eu ia me tornar o que eu me tornei. Mas eu sabia que eu queria fazer grafite. Aí o grafite, ele foi me abrindo portas. Eu comecei a ver as revistas e acompanhar essa vida dos grafiteiros mais velhos. Então eu comecei a ver que tinha grafiteiro que estava fazendo capa de disco pro Charlie Brown Jr., por exemplo, e aquilo me encantou. Eu comecei a ver que tinha grafiteiros que estavam fazendo trabalho para Coca-Cola Vibezone na época, que era tipo um evento que aconteceu da Coca-Cola, que tinha umas mini garrafinhas assim. E aquilo tudo começou a vir na minha cabeça como inspirações, assim. E aí eu comecei a querer buscar, saber melhor desses lugares para ver, será que eu posso trabalhar com essas coisas? Então, na verdade, para mim foi meio que uma descoberta ser esse lugar que eu ocupo hoje dentro do designer também, dessa minha carreira. Mas na escola e na minha família eu tive uma base muito boa. Eu acho que isso que me ajudou bastante a não sofrer, sabe? Eu tinha muito pé no chão desde muito nova. Nossa, que história linda. Eu tô inclusive impactado. Não sabia dessa tua conexão toda com escola, com educação, como você falou desde o começo, né? Me fala quem que te inspira hoje. Hoje, quem me inspira, nossa senhora, são tantas coisas, tantas pessoas, meu Deus! Na verdade, assim, as minhas inspirações primeiro vêm, né, da minha mãe, que é uma mulher negra, que ela dava aula de artes e artesanato em casa, cuidando de mim e dos meus irmãos. E ela me inspirou principalmente porque acho que foi a primeira referência de mulher empreendedora que eu tive na minha vida, assim, além de ser artista, sabe? E aí, ao longo da minha vida, fui me inspirando em várias pessoas, inclusive no grafite, eu me inspirei logo de cara por alguns artistas homens também. Engraçado que nas minhas primeiras inspirações não foram artistas daqui do Brasil, porque eu tinha acesso a uma revista que eu tinha ganhado de um amigo meu, porque os primeiros grafites que eu vi foram de alguns artistas europeus ali. E aí eu vi o trabalho da Miss Van, que é uma artista francesa, aquilo me chamou muita atenção, era uma grafiteira que faz uns personagens incríveis, assim. E aí depois eu vi o trabalho do Lazo, que ele desenvolve uns personagens negros e ele retratava os bailes. E isso me chamou muita atenção, porque ele começou a desenhar a negritude, os bailes blacks, assim. E aí o Congo, ele também começava a vir com as letras, e aquelas letras que ele faz me chamou muita atenção. E aí, com o tempo, nas artes, eu fui me espelhando em várias outras pessoas. Hoje, eu gosto muito de me inspirar no trabalho da Shalak, que é uma artista que mora no Canadá. Ela tem um trabalho muito colorido. Tem vários artistas aqui do Brasil também que hoje me inspiram. Tem as Minas de Minas, por exemplo, que são 4 artistas que elas me inspiram de um jeito que não é só a arte, não. É a atitude de inserir mulheres no rolê, de serem mulheres fortes e fazer o que elas amam fazer. Tem um artista daqui de São Paulo que eu gosto muito, que é meu amigo, que é o Conspi. Ele também faz arte negra, né? Ele pinta a negritude, então me chama muita atenção, eu gosto bastante. Tem vários artistas gringos de diversas categorias, da ilustração à fotografia, então eu vejo muita coisa. Filme me inspira muito, acho que séries me inspiram muito. Tem a Giovanna Xavier, que é uma escritora maravilhosa que eu gosto muito também, outra escritora negra. Eu acho que vários escritores negros também que eu tenho consumido, assim, têm me inspirado.
tem muita gente, sabe? E aí, uma coisa que eu gosto muito de lembrar é por que eu me inspiro nessas pessoas, nessas coisas, por exemplo, que eu vejo. Eu não me inspiro somente na estética, mas nas atitudes das pessoas. Uma pessoa que eu me inspiro muito, até mesmo na forma de ser, é o KLJ do Racionais. Assim, eu acho que o KLJ, ele traz umas coisas muito interessantes. Eu gosto de ouvir as entrevistas que ele dá. Eu gosto muito do jeito que ele se coloca no mundo. Eu vejo que ele faz a arte dele de uma forma muito do coração mesmo. Ele tem um ouvido muito bom, assim, pro som que ele toca. Então eu gosto de me inspirar realmente em pessoas que estão entregues àquelas coisas que elas estão fazendo ali, entendeu? Tem um outro artista que eu gosto muito de ver o trabalho como ele está desenvolvendo agora, que é o Enivo. Ele é um artista negro também, aqui de São Paulo, e eu vejo cada vez que ele tá botando uma arte, ele tá falando um pouco desse momento que ele tá vivendo. Então eu acho bem interessante observar esses movimentos também dos artistas e como que a gente se coloca no mundo através do ponto de vista daquele momento que a gente está vivendo ali. Eu acho que tem muitas inspirações na minha vida, tanto no meu cotidiano, na vivência mesmo, na rua. Eu me inspiro muito num amigo meu, que é o Gamão. Ele é um cara que ele tem trabalho social, ele faz um projeto que chama Grafite Contra Enchente. Ele é uma pessoa que ele se doa mesmo para as coisas que ele faz, e não necessariamente pelo trabalho que ele faz, assim, porque o trabalho que ele faz é muito legal. Mas ele tem uma coisa que é muito interessante, que é o coletivo. Ele trabalha muito coletivamente, ele quer envolver as pessoas. Eu acho muito bonito isso. Então são essas pessoas que eu ultimamente tenho me inspirado. Eu tenho a impressão de uma coisa, aí eu vou te perguntar agora para saber se é só impressão minha ou se realmente é isso. A comunidade grafiteira, ela é uma comunidade muito unida, que fica se apoiando, se ajudando, fazendo várias colaborações. Sim, é uma comunidade muito parceira. A gente se chama de família. Isso é muito legal. Qualquer grafiteiro, não importa, se você é de fora do Brasil, se você é do Brasil, a gente vai acolher um grafiteiro. Se você é grafiteiro e você fala assim, eu tô indo pra sua cidade, vai ter grafiteiro que vai brotar e vai falar, cola aqui, vamos pintar, vamos se conhecer. A gente tem uma comunidade muito boa, assim, unida. Tem algumas pessoas que são mais individualistas, normal, mas basicamente a gente é uma galera bem unida, assim. Massa. Me fala uma coisa que a gente nem chegou a falar no começo, mas enquanto você estava falando sobre essas tuas inspirações, cada uma dessas pessoas, você falou mais ou menos alguma característica dela, né? Quando a gente olha para uma obra tua, o que a gente vê de característico dela? O que a Krika Monteiro mais gosta de pintar nos muros? Quando eu vejo meu trabalho hoje, eu posso falar disso, porque isso já foi um problema eu falar. Porque falar da gente, falar do que a gente faz é muito difícil. Por muito tempo, eu olhava pro meu trabalho e tentava identificar algo que eu falava assim, caramba, isso daqui tá falando comigo e tá mandando aquela mensagem pras pessoas. Eu acho que quando eu olho pros olhos das minhas personagens, elas dizem muito. E é realmente a janela da alma ali. Então, acho que uma parte, uma pequena parte do meu trabalho, que é os olhos da minha personagem, é uma das partes que eu considero, assim, que é a mais importante do meu trabalho, porque eu dedico muito tempo fazendo o olho do personagem, além de outras coisas, mas o olho é um lugar, assim, que eu olho, eu sinto que ela realmente está passando uma mensagem. Eu gosto muito também de observar que quem olha meu trabalho tem uma leitura. E eu, olhando para o meu trabalho, eu tenho as minhas leituras. Eu sempre tento fazer com que a minha leitura seja próxima do que a pessoa está pensando, mas pode ir para qualquer lugar. Tem gente que vai para mundos que nem eu sabia que tinha no meu trabalho. E isso é muito louco para mim. Eu gosto muito das cores que eu coloco e da forma como eu pinto as minhas personagens. Eu gosto de ver mulheres fortes e mulheres que nunca se viram em telas de obras super, assim, caras, né? Vamos dizer, tipo, vou puxar agora um pouco pela história da arte. A gente acompanha a história da arte há muito tempo e tem muito esse lugar do eurocentrismo, né? A arte ela é muito embranquecida ainda. Então eu vejo que quando eu pinto uma mulher negra, eu tô dando vida para essa mulher que de repente ficou apagada na história, né? Até hoje a gente tá lutando contra esse apagamento.
Então eu acho que a negritude ela é linda, a mulher negra é linda e a gente precisa enaltecer isso, porque também é uma forma da gente quebrar as correntes, né? Quando eu coloco as minhas personagens do jeito que eu faço, assim, livres, é o lugar que elas sempre quiseram estar. Então eu penso muito nesse lugar, eu vejo o meu trabalho dessa forma. Além do olhar, né, que eu falei, eu acho que eu tenho uma característica muito forte nas minhas personagens que eu quero botar elas no lugar de liberdade. Elas podem fazer o que elas quiserem e eu já tive comprovações. As pessoas elas se identificam com o meu trabalho e eu já recebi mensagens de meninas, várias meninas, falando que o meu trabalho ajudou ela na autoestima, que o cabelo delas, elas pintaram de colorido, por causa que elas achavam que teve um momento aí que só os cabelos lisos, né, tinham pinturas coloridas e tal. Então as meninas começaram a pintar o cabelo delas e falaram isso pra mim, que tinha uma relação direta com o meu trabalho. Tão gratificante você ver isso, que através de um trabalho que pra mim, assim, na verdade eu faço tudo com simplicidade de amor. Então, tipo, o que as pessoas veem, que elas sentem, é outra história. Aí através desse grafite vai se transformar em outra história, sabe? Então é muito legal isso também. Muito legal, né? Eu já vi outros artistas falando sobre isso também, que escrevem músicas e pensam em uma coisa e quando a música é gravada, quando entra no disco, as pessoas têm uma outra percepção totalmente diferente que a pessoa nunca nem tinha prestado atenção antes. Antes da gente falar sobre qual foi o muro mais marcante que você já pintou, o que você pintou nesse lugar e tal, deixa eu ir um pouco pro outro lado dessa história, tá? Me conta qual foi o maior perrengue que você já passou pintando. O maior perrengue? Ai, meu Deus! Ai, eu lembrei de uma aqui, misericórdia. Foi pintar num lugar muito difícil, porque não tinha como colocar escada, não tinha como colocar o andaime. Eu lembro que eu fiquei, acho que alguns dias com o corpo roxo, tenso, porque era no alto e tinha que ter uma estrutura que desse ali pra me segurar, sabe? Tipo, de ficar tranquila ali na hora de pintar, porque tem isso também. Na hora que a gente tá pintando, muita coisa acontece, né? Tipo, você tá em cima de um andaime, em cima de uma escada, tá passando carro, tá passando gente, e tudo pode acontecer. Na rua, tudo pode acontecer. E nesse momento, nesse dia, eu tava, acho que, pintando a fachada da ação educativa aqui em São Paulo. E realmente o lugar que eu tava pintando é um beiral. E esse beiral era bem difícil de pintar, assim, tipo, eu tive que fazer. Aí foi nesse momento que eu desenvolvi a técnica de pintar como se fosse uma impressora. Eu não podia voltar. Eu tinha que terminar uma parte e continuar, sabe? Porque só de pensar em voltar, misericórdia. Eu pensei, meu Deus, vou cair daqui. E era tipo assim, um lugar que era uma rampa de um estacionamento que você tinha que colocar a escada assim, então era meio inseguro o lugar. E aí eu lembrei de um outro agora, que foi um rolê que aconteceu, e sempre acontece, na verdade, no mundo inteiro, que é o Meeting of Style. E eu participei da edição que teve no Rio Grande. E aí, quando a gente chegou lá, a estrutura, os equipamentos, né, assim, tipo andaime, grua, todos esses equipamentos que a gente precisava para pintar, eles estavam contados e não dava para todo mundo, para todos os grafiteiros. Eram, acho que mais de 80 grafiteiros que estavam pintando lá. Era uma parede gigantesca, tipo, muito alta, sei lá, tipo, uns 8 metros e super comprida, assim. Nem lembro quanto a metragem. Mas tinha muito artista, foi artista do Brasil e do mundo todo. E aí que aconteceu que a gente tinha que revezar. E o tempo era curto. E eu só tinha o final de semana para pintar. E aí eu pensei, meu Deus, será que eu vou conseguir terminar? Será que eu vou conseguir fazer um trabalho decente? Porque tem isso também, quando o trabalho ele é muito grande, requer muito da gente, e se a estrutura ela não estiver ali pronta para você trabalhar, você fica tenso e você pensa, mano, eu não vou conseguir acabar no tempo previsto. Perde o foco já também, né? Fica pensando tanto no problema e acaba não focando lá na arte e tal. Esse foi um problema que aconteceu comigo. Eu perdi o foco, teve uma hora que eu falei, mano, quer saber? Eu vou desistir, vou deixar do jeito que tá. Só que como eu não sou de desistir, eu falei, não, calma, tenha paciência. Aí meus amigos vieram falar comigo, me acalmaram. E, assim, rolou uns estresse também no meio do caminho. Mas, assim, basicamente esse foi um perrengue, assim, que foi de tempo. Você tá em outro estado, você tem que voltar para São Paulo, você tem que correr com as coisas. Você tá numa cidade que não é Porto Alegre, que tá do lado do aeroporto para você vir embora. Você tá no Rio Grande, que é lá no final do Rio Grande do Sul.
Aí você fala, meu Deus do céu, será que vai dar tempo de eu voltar pra perder a passagem? Ferrou. Basicamente, acho que esses dois foram os mais marcantes, assim, pra mim. Massa. Falei que deixa pra fazer a pergunta da coisa boa depois, porque foi uma pergunta, inclusive, que a Camila Almeida mandou lá no Instagram. Ela perguntou qual o melhor mural que você já viu. Esse foi o portal da minha mente, assim, que eu falei, mano, eu quero conhecer esse artista, meu Deus, eu quero abraçar ele. Eu tava em Valparaíso, no Chile, e eu vi o primeiro mural, pessoalmente, do Inti, que é um super grafiteiro de lá. Foi um mega mural que eu vi que ele fez, um prédio gigante, assim, que eu fiquei impactadíssima. Foi o trabalho mais incrível que eu já vi na minha vida, assim. Já vi muitos trabalhos de muitas pessoas que eu admiro demais, mas o Inti, ele tem uma pegada que ele traz, assim, na indumentária das criações dele, que ele faz os personagens, ele mistura elementos da cultura, né, do Chile, da cultura mapuche, dos indígenas de lá, e aquilo, nossa, foi impactante na minha vida. As cores que ele usa, tem muita simbologia ao trabalho dele. Fora a arte que ela é sutil, assim, sabe? É um negócio que você quer ficar olhando. Então, pra mim, foi a obra mais impactante que eu já vi na minha vida, assim, pessoalmente. Massa. Me fala qual foi o melhor que você já pintou. Olha, eu vou falar, essa pergunta pra mim é muito difícil, porque a cada trabalho que eu faço, eu percebo que tem uma questão. Não é só o trabalho em si. Tem uns que sim, é a estética, é o acabamento, mas tem muito trabalho que é isso e também todo o histórico, né? Por exemplo, vou falar da primeira em pena. Eu acho que pra mim foi o maior trabalho que eu já fiz na minha vida. Além de ser um trabalho que pra mim foi incrível fazer, foi desafiador. Então eu tava no meu momento, assim, real de testar se eu ia ser essa artista que eu sou agora ou, sei lá, tipo... Pra mim foi divisões de águas fazer a Empena e fazer o projeto da Empena foi muito louco, porque a arte é uma releitura, eu não gosto de falar que é releitura, mas é o meu ponto de vista do trabalho da negra da Tarsila do Amaral. Eu fiz parte do projeto Tarsila Inspira, e eu escolhi fazer a negra e dar uma nova história para a negra. Eu criei a Preta Rainha, porque quando a Tarsila pinta a negra, ela pinta a negra com o peito à mostra, com características muito ainda que fica no imaginário do povo, né? E eu queria tirar isso. Eu não gosto muito dessa visão que tem das pessoas negras, das mulheres negras, que é um corpo, né? E ali a Tarsila estava pintando numa época que ela viu, né, tipo, ainda esse momento de escravidão, a família dela, né, tinha escravos e tal. Então, assim, eu quis fazer um resgate do passado com o presente, pensando no futuro. Eu fui pro rolê do afrofuturismo, fui me aprofundar nessa história, é uma pesquisa que eu faço. Então, a Preta Rainha é uma parte já de uma nova era da Crica, que começa a trazer o trabalho mais com esse pensamento de resgate do que o povo negro que foi escravizado no Brasil não teve a oportunidade de ser enaltecido, né? Então, quando eu trago a Preta Rainha com as vestes dela e remetendo, né, a esse lugar que foi retirado dela de reino, por exemplo, de sua terra, mas aí eu trago ela nesse lugar, né, que é a cidade, né, São Paulo, caótica, onde você tem que atravessar as pontes, né, atrás dela tem ali uma favela, essa mulher é uma mulher preta, de repente ela atravessa a cidade, né, e eu fui pensando nessas coisas. E pensando nos dias de hoje, o quanto a negritude cada vez mais tem se colocado no lugar de poder, né? De falar, eu sou bonito, eu me amo, o lugar da autoestima. Então, assim, eu nadei nesse rolê, entendeu? Então, para mim, a Preta Rainha, que tá lá na Rua Direita, em São Paulo, foi um dos maiores projetos que eu já fiz na minha vida, enquanto tamanho, né, de dimensão, que foi um prédio de 11 andares que eu pintei, no meio do centro de São Paulo e com essa característica toda, né, com toda essa história. Então, para mim foi um trabalho muito assim impactante mesmo, porque além do trabalho em si, né, da arte,
Tem todo o pensamento antes, tipo, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir realizar? Enfim, tipo, teve todo esse contexto e no fim ficou incrível. Eu amei o resultado e as pessoas também gostaram, então para mim foi o suficiente, assim. Tem outras obras que eu gosto de lembrar por causa de outros significados também, né? Tem um trabalho aqui no Imbu que eu fiz, foi até agora na pandemia, que foi também desse momento que eu começo a pensar, tipo, depois da Preta Rainha, eu começo a pensar como que eu quero botar meu trabalho na rua. E aí eu tava num momento muito reflexiva, pandemia, agosto do ano passado, tava todo mundo ainda com muito medo, tava todo mundo desesperado, muita gente morrendo. E aí eu tinha que fazer um grafite na Viela das Lavadeiras, que é aqui no Imbu das Artes, um lugar bem gostosinho, assim, que as pessoas passam e tiram foto, e já tinha um grafite meu lá. E aí, há 5 anos atrás, quando eu tinha pintado, quer dizer, há 5 anos atrás, a partir de 2020, né, que já contou um ano aí dessa obra, aí eu falei, nossa, eu preciso fazer uma nova arte aqui. E aí eu fiz. Eu fiz uma mulher, também com essa questão da minha busca sobre o passado, o presente e o futuro. E eu coloquei ela numa imagem como se ela estivesse, assim, reflexiva. E aquilo me passa paz, sabe? Então é um trabalho que eu também tenho muito carinho. É um trabalho que muita gente tira foto na frente. Eu recebo muitas fotos. Fora isso, tem outros vários que eu amo muito, mas esses dois eu acho que é o suficiente para te contar, porque cada uma das obras que eu deixo na rua tem uma história. Tem a história do processo e tem a história do depois. Como que as pessoas se relacionam com o grafite que eu deixo na rua? E aí eu recebo muitas mensagens, eu recebo foto, eu recebo vídeo das pessoas. Então, assim, é muito louco ser grafiteira, porque existe o antes, o durante e o depois, né? A obra fica lá, e aí vai criando vida, as pessoas vão tendo uma relação com aquele trabalho ali. Massa. A Camila, ela também mandou mais perguntas, ela é designer, então ela foi um pouco mais detalhista. Ela perguntou como que você aprendeu a fazer tipografia. Então, eu não sei se eu sei tipografia. Olha que legal. Eu tô descobrindo através da Camila que eu sei tipografia. Na verdade, eu acho que a minha relação com letra, desde o início do grafite, assim, é muito grande, né? Eu gosto muito de letra. Sempre observei a letra do grafite como algo espetacular, assim. E com o tempo, eu, obviamente, né, por ser grafiteira, eu desenvolvi minha tag, que é uma forma de você escrever o seu tag, né, a sua assinatura. E eu acabei fazendo algumas formas, desenhando algumas letras, e eu fui desenvolvendo isso, mas eu nunca desenvolvi um tipo. Para, por exemplo, você vai lá, entra num site de tipografia e você cria uma fonte e aí você vai e digita essa fonte no computador, entendeu? Eu gosto de desenhar, então acho que letra também é uma forma que a gente pode criar. Posso dizer para ela que, na verdade, eu não desenvolvi uma tipografia, mas eu tenho uma forma de escrever que eu gosto, assim. Meus trabalhos que eu ponho ali, tipo, um nome, um título, alguma coisa, eu gosto de fazer ele à mão. Então não tem ninguém que vai fazer igual eu. Só eu vou ter aquela letra ali. Eu até tô pensando, agora, Camila, você me deu uma ideia, eu vou talvez desenvolver um tipo aí pra eu poder digitar no computador pra ver como é que eu me saio. Já é um produto digital. Vou passar para Camila, que ela te ajudou a pensar em alguma outra coisa massa para você, tá? Outra coisa que ela perguntou, se tintas causam problemas respiratórios ou se é balela para você, sei lá, comprar máscara para... Enfim, ela perguntou se tintas causam problemas respiratórios ou se isso é balela. Tinta causa, sim, problemas respiratórios. Isso é muito sério. Fico muito feliz pela pergunta. Não, não é um mito mesmo. Toda tinta, qualquer tinta, principalmente essas que a gente usa para grafite, né? Tinta látex, tinta acrílica à base de água, os próprios sprays, os vernizes. É só você ler o rótulo. Aquilo ali é tóxico. Então, assim, é importante que você se proteja assim. A longo prazo, o seu corpo ele vai se manifestar. Eu costumo dizer que a gente, às vezes, é muito afoito, assim, né? Tipo, não, tô aqui no calor das emoções, eu não gosto de usar luva, eu não gosto de usar máscara, tá calor, e não sei o quê. Mas a longo prazo, isso pode dar uma alergia ou pode dar um problema respiratório. Infelizmente, sim. Por isso que a gente tem que usar os EPIs,
Eu não uso só máscara, eu uso também luva. E, se possível, eu tô de óculos pintando, porque pode acontecer de cair alguma coisa nos meus olhos e isso pode prejudicar também. É importante a gente pensar que, por exemplo, faz um teste. Se você não acredita, faz o teste. Começa a pintar lá a parede com spray. E põe um filtro novinho, zerado, na máscara. Quando você tirar a máscara, você vai ver o seu filtro. O filtro ele vai estar meio sujinho. E imagina isso no seu pulmão ali, vindo, o tempo todo. Fora isso, tem uma coisa que outro dia eu notei. Dependendo do lugar que você está pintando, você está numa via de acesso onde tem muito carro passando. O nível de poluição é alto. Se você está usando máscara, você vai estar se protegendo duplamente. Então, assim, é muito louco, porque quando você está na rua, pintando, fazendo grafite, você percebe essas coisas. E a máscara, pra mim, é um item essencial. Eu tenho rinite, eu não posso ficar sem usar máscara. Então, um hábito, pra mim, também é importante, porque eu já pintei algumas vezes sem máscara na minha vida, e eu percebi o quanto isso foi horrível pra mim. No dia seguinte, eu não conseguia direito respirar, porque eu tava espirrando o tempo todo, aquela coceirinha ali que fica no nariz, não é por acaso. É partículas do spray que foi para o seu organismo. Você tem que tomar cuidado com isso, sim, porque pode causar um problema futuro de saúde, não é legal, né? Sim. Antes de você falar como que as pessoas conseguem te encontrar nas redes sociais, me diz uma coisa. Você já chegou a pintar as suas 3 professoras? Não, menino! Ai, meu Deus! Olha só, você me deu ideias. Olha só. Eu tenho um projeto que é para retratar algumas mulheres da minha vida. Na verdade, eu comecei a desenvolver esse projeto há pouco tempo. Eu comecei a escrever algumas coisas que eu queria fazer. E vou incluir elas na minha vida. Porque são as mulheres da minha vida. Então, as mulheres da minha vida, basicamente, não são as mulheres históricas. São as mulheres que estão na minha vida, que fizeram parte da minha vida. E eu tenho vontade, sim, de fazer retratamento, assim, de algumas mulheres. E obrigada, porque eu não tava pensando nisso. Eu vou colocá-las na minha lista, porque elas são muito queridas, assim. Ai, gente, nossa... Que pena que, assim, a gente, às vezes, vai para tantas coisas, né? Hoje em dia, na minha vida, é tão difícil ver as pessoas. E as minhas professoras, elas marcaram muito a minha vida. E é difícil, eu nunca mais tive contato com elas, assim. É muito louco. Elas vão ver quando você pintar esse muro, você vai ver. Nossa, vai ser muito interessante. Vou começar já a elaborar essas ideias aí, viu, Davi? Vai sim. Aproveita e conta pro pessoal como que todo mundo consegue te encontrar nas redes sociais pra gente poder ver as suas 3 professoras. Não só elas 3, né? Mas as mulheres da tua vida pintadas. Então, gente, vocês podem me encontrar como Crica com C, não é com K, por favor. É Crica de Cristiane Monteiro. Vocês me acham Crica Monteiro no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Pinterest... No Google, joga meu nome no Google que você vai me achar, tá bom? E você que tá ouvindo, eu vou deixar aqui na descrição lá da publicação no desculpapodcast.com.br. Vou deixar não só o link para as redes sociais da Crica, como também vou buscar todas essas inspirações que ela falou no começo do episódio e vou colocar os links lá pra gente poder ter uma noção visual do que a gente tava falando. É quase um extra do que você acabou de ouvir. Você ouvia, você vai lá, clica, vê tudo direitinho, beleza? Crica, eu queria te agradecer do fundo do meu coração por ter compartilhado a tua história, por ter dedicado parte do teu tempo para contar para as pessoas tudo o que aconteceu na tua vida nesse tempo. Com certeza, como eu falei no começo, que deve ter acontecido muito mais coisa, mas acho que foi um momento bem massa pra gente, primeiro, valorizar mais a cultura do grafite, né? Que posso falar que é uma cultura do grafite, não é só, nunca foi nem nunca vai ser só tinta no muro, uma coisa que tem uma puta história por trás. Quando a gente fala do movimento como um todo, tem história por trás daquela pessoa que tá retratando aquela história, tem história da pessoa que está sendo retratada no muro, enfim, tem muita coisa. Muito obrigado por ter compartilhado comigo, com todo mundo que tá ouvindo. Obrigado do fundo do meu coração. Ai, Davi, eu que fico feliz aí de estar contribuindo aqui com você. Obrigada pela oportunidade também de dividir essa história. Eu resgatei coisas que eu nunca contei pra ninguém. Gente da escola, isso é maravilhoso, gente. Eu tenho uma memória muito gostosa dessa fase da minha vida, graças a Deus. E é isso, muito obrigada e parabéns pelo seu projeto também.
obrigado. E você que tá ouvindo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Krika. Tchau. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o Atraso.